Nesta terceira aula, estaremos analisando a matriz energética mundial e as suas implicações. Quando observamos sob uma perspectiva histórica a evolução da matriz energética mundial ao longo dos últimos 40 anos, o que notamos é que, apesar de, em anos recentes, as fontes renováveis estarem ganhando participação, a matriz energética mundial continua sendo predominantemente fóssil, de natureza fóssil, com o petróleo se mantendo como principal insumo energético da matriz energética mundial. Uma análise comparativa da matriz energética mundial de 1973 com a matriz verificada no ano de 2016 indica que o carvão perdeu participação ao longo desse período. Porém, essa redução da participação do carvão, em grande medida, foi compensada pelo crescimento da participação do gás natural. Então, em linhas gerais, os combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, continuam tendo uma participação na matriz energética mundial da ordem de 80%. A questão é, qual é a principal implicação de termos uma matriz energética predominantemente fóssil? Essa implicação é de natureza, sobretudo, ambiental, associada às emissões de gases de efeito estufa derivadas da queima da combustão desses combustíveis. Quando analisamos as emissões antrópicas de gases de efeito estufa, ou seja, as emissões de gases de efeito estufa, e aqui estamos falando primordialmente de dióxido de carbono, CO2, e emissões antrópicas são emissões relacionadas à atividade humana, e a gente olha o período de 1970 a 2010, é possível constatar que mais de 60%, em nível mundial, aproximadamente 2/3 das emissões de gases de efeito estufa de origem antropogênicas no período, elas estão associadas à produção e ao consumo de energia. Esse gráfico aqui é ilustrativo das emissões no ano de 2010, ele tenta descrever de forma detalhada as emissões diretas e indiretas da produção e consumo de energia para uma maior compreensão de quais são os nichos setoriais do setor energético principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, e é bastante relevante a questão tanto do setor de transporte quanto do próprio setor elétrico. Se observarmos o setor energético mundial sob uma ótica prospectiva, é possível constatar que a demanda por energia deverá crescer em torno de 35% até o ano de 2035. Não é um crescimento desprezível, longe disso, é um crescimento até bastante relevante. Porém, quando olhamos especificamente o setor elétrico, nós verificamos que a previsão do aumento da demanda deve ser bastante superior, atingindo algo em torno de 70%. A compreensão dos motivos pelos quais o crescimento da demanda por energia elétrica vai ser tão superior do que o crescimento da demanda por energia passa pelo entendimento que algumas necessidades e serviços básicos estão fortemente atrelados à disponibilidade de energia elétrica. A análise dos indicadores energéticos do ano de 2015 explicita o quanto de demanda reprimida ainda existe nos países em vias de desenvolvimento quando comparado aos países desenvolvidos. Se a gente observar a coluna de consumo de energia per capita, que divide toneladas equivalentes de petróleo pela população, nós verificamos que os países da OCDE têm um consumo que é mais do que o dobro do consumo da média mundial. Quando a gente olha a África em relação ao OCDE, a distância é da ordem de 7 vezes. Mesmo um país como o Brasil, que é um país que está em níveis de desenvolvimento intermediário, o Brasil não conseguiu atingir ainda nem a média mundial do consumo de energia per capita. Então, é bastante ilustrativo esses indicadores para explicitarem o quanto existe de demanda reprimida nesses países. Ao mesmo tempo, a compreensão desse crescimento maior da demanda por energia elétrica quando comparado à demanda por energia passa pelo entendimento que muitos dos ganhos de eficiência prospectados estão associados à eletrificação de algumas necessidades energéticas. Talvez o exemplo mais claro e atual seja a perspectiva de difusão de veículos elétricos em substituição aos veículos convencionais com motor de combustão interna. Dada a perspectiva da demanda por energia crescer a taxas consideráveis nos próximos anos e nas próximas décadas, a questão primordial a ser analisada é como expandir a oferta para atender esta demanda crescente por energia.
Um ponto que é importante ter com clareza é o seguinte: sem restrições ambientais mais severas, a matriz energética tenderia a se expandir com base no paradigma atual. Por que isso? A questão da escassez de petróleo não é uma grande questão atualmente. Primeiro, assim, o próprio conceito de petróleo ele varia ao longo do tempo. O petróleo é uma cesta de carbonetos, tem coisas que antigamente não era considerado petróleo, hoje é considerado petróleo. Um petróleo ultra pesado que antigamente não era petróleo, hoje é. Tem areia bituminosa, enfim. O importante é a noção que o volume de reserva de petróleo ele varia ao longo do tempo, que reservas é a parcela dos recursos que são técnica e economicamente viáveis de ser exploradas. Então, eventualmente, o aumento das reservas de petróleo não significa que se descobriu mais petróleo, apenas que foi desenvolvida uma tecnologia capaz de extrair um petróleo que não havia capacidade de ser extraído, ou então que não era economicamente viável e passou a ser economicamente viável, seja por redução de custo da tecnologia de extração, seja pelo próprio aumento do preço do petróleo. Então, essa questão do conceito do que é reserva de petróleo, ele varia um pouco ao longo do tempo. O gás natural também está bastante na mesma linha, e nos últimos anos a gente olha todo o desenvolvimento da indústria de shale gas nos Estados Unidos fica bastante explicitado. Quando a gente vai para o carvão, a quantidade de recursos de carvão espalhados no mundo ainda é de grande monta, então isso não é um problema. Então, existe uma quantidade bastante considerável de recursos e reservas de combustíveis fósseis a ser explorada ao longo dos próximos décadas e séculos, podemos dizer assim. Um recurso ser finito não significa que ele seja exaurível. Se a gente olhar os recursos que já foram naturais, que já foram exauridos, em linhas gerais estão falando muito mais de recursos renováveis do que não renováveis. Ou seja, a disponibilidade de combustíveis fósseis não é o fator que determina a magnitude dos desafios atualmente enfrentados pelo setor energético mundial. Isso é bastante importante, relativizar o caráter finito dos recursos fósseis. Pegando um exemplo quase caricato, eu, Guilherme, como mais de 2 bananas por dia. Se eu fizer um estoque de 1 milhão de bananas na minha casa, é um estoque finito, mas é impossível de ser exaurido ao longo da minha vida, por mais que eu viva até os 120 anos. Enfim. Então, é bastante importante ter essa noção que ser finito não significa ser exaurível. Mas a questão se torna um tanto quanto mais complexo quando a gente observa que a expansão dessa oferta dessa energia necessária para atender essa demanda crescente, ela está sujeita à restrição de mitigar as emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, como a gente sabe hoje já, o último relatório do IPCC divulgado em 2015, que com 95% de certeza que as alterações climáticas atuais e prospectadas para os próximos anos são de origem antrópica e o setor energético é responsável por mais de 60% das emissões de gases de efeito estufa. O Brasil é um caso à parte, que a nossa matriz é muito baseada em fontes renováveis, então a questão aqui do Brasil, mais de 60% das emissões está associado à questão do uso da terra. Mas em termos mundiais, o setor energético é o principal responsável das emissões de gases do efeito estufa. Então, toda a discussão de mudanças climáticas hoje, ela requer alterações estruturais no setor energético. Logo, os responsáveis pela formulação e implementação de política energética, eles estão diante do desafio de expandir a oferta, garantindo a segurança do suprimento, ao mesmo tempo que eles têm que restringir a emissão de gases do efeito estufa. Logo, é bastante claro que não tem como manter essa matriz energética baseada no paradigma convencional de combustão de combustíveis fósseis.